Such a pleasure to be back here with you this evening. É um prazer estar de regresso aqui convosco esta noite. We had a long day today, Tivemos um longo dia hoje and there was a great conspiracy e houve aqui uma grande conspiração. organized against my wife and I Houve uma conspiração organizada durante este dia contra mim e a minha mulher. by two pastoral couples. Esta conspiração foi organizada por dois casais pastorais. It was a conspiracy to feed us Foi uma conspiração para nos alimentar, until we could eat no more. até que não conseguíssemos comer mais. So Pastor Daniel Então, o pastor Daniel and his Vicente, wife, Sister Anna, e a sua esposa, a irmã Ana, and Pastor Amorim and his wife e o pastor Amorim e a sua esposa conspired against us today. conspiraram contra nós durante este dia. But it's a good conspiracy. Mas esta foi uma boa conspiração. We enjoyed it. Nós apreciamos imenso And we want to tell them thank you. e queremos dizer-lhes muito obrigado. We love you. Nós amamos-vos. My wife and I, we just keep talking about your beautiful smiles, your warmth and your friendliness. Eu e a minha mulher temos estado constantemente a falar sobre o sorriso que encontramos aqui neste povo, a vossa amabilidade e hospitalidade. And if we never had a ticket ready to leave, E se não tivermos um bilhete para ir de regresso, then probably we would consider staying. então nós vamos pensar na hipótese de ficar mesmo. But since we already have our plane tickets, Mas a verdade é que nós já temos o bilhete de avião de regresso, we have to say like Jesus, portanto vamos ter que dizer como Jesus, as we go, à medida, é verdade que partimos, we will come again. mas nós vamos voltar outra vez. It's a beautiful week experience that you had here, Foi uma experiência muito bonita que tiveram aqui esta semana, focusing on discipleship and Christ. com este foco em discipulado e em Cristo. And I thank God for all of my colleagues who spoke during the week past E eu dou graças a Deus por todos os meus colegas que pregaram durante esta semana que passou and the message that they brought e as mensagens que nos trouxeram through the Spirit of God. através do Espírito de Deus. I thank you for your warm reception of all of us. E muito obrigado pela vossa calorosa recepção a todos vós. We will ever keep you and the ministry here and the church here in our prayers. E nós vamos manter o ministério aqui, as vossas igrejas, cada um de vós nas nossas orações. As you are all seated here tonight, Hoje estamos todos aqui sentados esta noite. beautiful smiles on your faces, Belos sorrisos nas vossas faces. I also know Eu também sei that in the heart of each one of us, que no coração de cada um de nós there is something that bothers us. há alguma coisa que nos preocupa. And so often people ask us, how are you? E quantas vezes as pessoas perguntam-nos, como é que estás? And we respond to them, E nós respondemos, I'm fine. está tudo bem, Everything is okay. todas as coisas correm pelo melhor. But deep down in our hearts, many Mas times, lá, muitas vezes, no mais fundo do nosso coração, we're shedding tears. nós estamos em lágrimas, And only God understands. lágrimas que só Deus pode entender. You come here tonight with your struggles. Vocês vêm aqui esta noite com as vossas lutas, You come tonight with your joys. com as vossas alegrias, You come tonight with your pain. e vêm também com as vossas You dores, come with your aspirations. vêm com as vossas aspirações. I want to assure you tonight E eu quero assegurar-vos esta that God noite loves you. que Deus vos ama. I want to assure you tonight, Eu quero assegurar-vos our Heavenly Father que o nosso Pai do céu is working in your interest. está a trabalhar em vosso favor. Whatever your situations may be, Quaisquer que sejam as vossas situações, understand this. compreendam isto. Weeping will endure for a night, O choro pode durar uma noite inteira, but joy comes in the morning. mas a alegria vem pela manhã. And sometimes the night is very long, Às vezes é verdade que a noite é muito longa and we wonder if day will ever light. e nós questionamos se alguma vez o dia voltará a brilhar. But praise God, Mas louvado seja o Senhor, daybreak comes. porque o dia vem. Mothers, Mães que aqui estão, daybreak is coming. esse dia de luz está a Fathers. chegar. Aos pais, Daybreak is coming. esse dia está a chegar. Children, Às crianças, daybreak is coming. a aurora, o novo dia está a chegar. And so I speak to you tonight on the subject
E esta noite eu vou falar-vos sobre um tema Where is the promise? que é onde está a promessa. We take our Bibles Vamos pegar as nossas Bíblias, to 2 Peter chapter 3 a carta de 2 de Pedro, capítulo 3, and verse 4. e no versículo 4, And saying, 2 de Pedro 3, 4, dizendo where is the promise of his coming? onde está a promessa da sua vinda. For since the fathers fell asleep, Porque desde que os pais dormiram, all things continue as they were from the beginning of the creation. todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Almighty Father, Ó Deus eterno, we want to hear from you tonight. esta noite queremos ouvir da tua parte. You have spoken to us many times before. Tu já falaste aos nossos corações muitas vezes até Assure aqui. us now of the presence of your Holy Spirit Assegura-nos nesta hora da presença do teu Santo Espírito. and impact the mind of the preacher. E, ó Senhor, age na mente do pregador. And may the words from my lips be the words of God. E que as palavras da minha boca sejam as palavras de Deus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. The book of 2 Peter O livro de 2 de Pedro and the book of St. Jude, e o livro de Judas, both of them os dois are written with similar content foram escritos com um conteúdo muito similar and similar order. e também uma ordem muito semelhante. In his book, No seu livro, Peter issues a warning, Pedro apresenta-nos um aviso, uma advertência. a warning concerning false teachers Um aviso a respeito de falsos ensinos que estão para chegar. In his book, No seu livro, Jude states Judas declara the false teachers have already come. que esses falsos mestres já chegaram. So both of them, similar message. Então, a mensagem é similar entre 2 de Pedro e Judas. One said false teachers are going to come. Um diz, falsos mestres vão chegar. The other one said they have already come. E o outro diz, eles já estão entre nós. In this book of 2 Peter, Neste livro de 2 de Pedro, Peter considered false teachers as scoffers. Pedro considera estes falsos profetas como escarnecedores. These scoffers Estes escarnecedores are considered to be arrogant disdainers of others. são considerados como arrogantes e que não consideram os outros. And as you spend some more time after tonight's message to read the book of 2 Peter, E se passarem, depois da mensagem desta noite, mais algum tempo a ler ou estudar a carta de 2 de Pedro, I'd like to bring to your attention that Peter was addressing two philosophies that were prominent in the church. eu quero dizer-vos o seguinte: o apóstolo Pedro estava a tentar tratar o assunto de duas filosofias que eram proeminentes ou muito conhecidas naquele tempo. Number one, Primeira destas filosofias, Gnosticism. Gnosticism. o agnosticismo. People who were Gnostics, Pessoas que eram agnósticas. they believed in Christ. Eles acreditavam em Cristo, But in addition to believing in Christ, mas além de acreditarem em Cristo, they believed eles também acreditavam, that Christians should also receive gnosis. eles acreditavam que os cristãos também tinham de receber algo que eles chamavam a gnosis. As far as the Gnostics were concerned, Portanto, a preocupação básica destes agnósticos, gnosis was knowledge that was superior to the scripture. esta gnosis era um conhecimento que era superior às escrituras. Gnosticism, Portanto, o gnosticismo, or this gnosis, ou esta gnosis, was a blend of Christianity, era uma mistura de cristianismo, Greek philosophy, filosofia grega and Oriental mysticism. e misticismo oriental. God speaks to people
Deus fala às pessoas through the Spirit através do Espírito and gives them e messages dá a estas pessoas mensagens, that are superior to the Scripture. e estas mensagens são superiores às Escrituras. So these guys were going around in the church. Então, estas pessoas que estão aqui na igreja, They were going around as Gnostics. eles aproximavam-se e rodeavam as igrejas enquanto gnósticos. We are Christians. Nós somos cristãos, We believe in Christ. cremos em Cristo. However, No entanto, we have knowledge superior to the Scripture nós temos um conhecimento superior ao das Escrituras. because God has given us this knowledge. Porque Deus é que nos concedeu este conhecimento. It is more current, É mais atual, is more recent than Scripture. é mais atual, mais recente do que as próprias Escrituras. Back where I grew up in Jamaica, Foi neste ambiente que eu cresci na Jamaica. we always had a concept Nós fomos educados com este conceito that when people eat late at nights que quando as pessoas comiam à noite, já tarde na noite, and go to their beds to sleep, e depois iam para a cama dormir, the food in their stomach a comida que estava nos seus estômagos acting upon their minds ia agir ou atuar nas suas mentes, give them what we call, I don't know if you can translate this, nightmare. dando-lhes aquilo que nós poderíamos traduzir como pesadelos, And they come from their bed when daylight e eles, ao saírem das suas camas, with this nightmare com estes pesadelos, message that they got from God. eram mensagens que recebiam da parte de Deus, It's a vision. era como uma visão. And they sometimes come to church E algumas vezes, estas pessoas vinham à igreja with their nightmare com os seus pesadelos to say, God showed me. e diziam, Deus mostrou-me uma God coisa. gave me a vision. Deus deu-me uma visão. And this is what we must do in this church. E isto é o que temos que fazer nesta igreja. If God is ever going to give a vision to everybody, Se Deus alguma vez vai dar uma visão a todas as pessoas to come to church with new knowledge every day, para vir à igreja com novo conhecimento todos os dias, what a confusion we would have in church. já imaginaram a confusão que teríamos na igreja? But tonight I have come to tell you Mas esta noite eu vim aqui para vos dizer that we have the standard. que nós temos um padrão. This is the word of God. Esta é a palavra de Deus. This is the truth. Esta é a verdade. It is the Bible. É a Bíblia. It's God's holy words. É a palavra santa de We Deus. must read it to be wise. Precisamos de lê-la para sermos sábios. Read it to be informed. Leiam-na para receber informação. Read it to be transformed. Leiam-na para serem transformados. Read it to get a passion. Leiam-na para receber uma paixão. Read it Leiam-na to be instructed. para serem instruídos. So the Gnostics Então esta gnosis were always coming up with new knowledge every day eram pessoas que estavam sempre a chegar com novo conhecimento and creating confusion in the church. e a criar confusão dentro da igreja. God told me, Deus disse-me, and this is superior to the Bible. e isto é superior à Bíblia. I'm glad we don't have Gnostics in Lisbon Eu estou today. muito feliz de que nós hoje não temos gnósticos aqui em Lisboa, na And I'm igreja. glad we don't have the people who are getting all these visions to confuse the church. E também estou feliz de que nós não temos pessoas constantemente a ter visões para confundir a igreja. But I also believe that God speaks to us through dreams and visions at times. Mas eu At times. também acredito que em algumas situações Deus pode falar connosco através de sonhos ou visões. The Bible tells us about that. A própria Bíblia conta-nos histórias dessas. Dreams and visions that we get will never contradict the word of God. Mas essas visões ou esses sonhos nunca vão contradizer a palavra de Deus. So this was one of the teachings in the church. Então, este era um dos ensinos que estava a influenciar a igreja. The second one was called antinomianism. A segunda filosofia era conhecida como antinomianismo. And those who believed in antinomianism E aqueles que acreditavam no antinomianismo, believed that salvation is by grace alone. eles acreditavam que a salvação era somente pela graça, But because salvation is by grace, mas porque a salvação é através da graça, the moral law is irrelevant. a lei moral tornou-se obsoleta e irrelevante. We don't need the moral law.
Então, a ideia era, já não precisamos de lei, because we have salvation. porque já temos a salvação. It comes by grace through Jesus Christ. E a salvação vem pela graça de Jesus Cristo. Can you imagine a church with all of these various teachings floating around? Vocês conseguem imaginar uma igreja com todos estes ensinos e filosofias a rodeá-la? These two philosophies Estas duas filosofias resulted in sensuality resulted in sensuality. Estas filosofias acabavam por resultar numa forma de estar de sensualidade, de sensacionalismo, Because of these teachings, porque estes ensinos, many of the members of the church em muitos dos membros da igreja, became skeptical about the second advent of Jesus Christ. então por causa destas filosofias, muitos membros da igreja tornaram-se céticos em relação à segunda vinda de Jesus. Christians were living without expectation that Jesus is going to come again. E então, nesta altura, os cristãos estavam a viver sem qualquer expectativa de que Jesus viria outra vez. And so this was a great challenge to the church. Portanto, para a igreja, este era um enorme desafio. And so Peter decided that he had to address such heresies that was in the church. Por isso é que Pedro decidiu que tinha que fazer alguma coisa, dizer alguma coisa em relação a estas heresias que atacavam a igreja. In his discourse, Portanto, no seu discurso, he gave one of the most detailed descriptions ele vai fazer uma das descrições mais detalhadas, of end time events in all the scriptures. uma descrição muito detalhada dos eventos finais, uma das mais detalhadas da Escritura. Peter responded to the two-part ridicule and mockery of the skeptics. Portanto, Pedro vai responder a esta forma de ridicularizar da parte destes céticos. The verse that we read just now, O versículo que lemos ainda há pouco, 2 Peter 3 verse 4, portanto, 2 de Pedro 3 e versículo 4, where is the promise of his coming? portanto, alguns diziam, onde está a promessa da sua vinda? For since the fathers fell asleep, Porque desde que os pais dormiram, all things continue as they were from the beginning of the creation. todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Peter did not say those words. Pedro, não foi Pedro que disse estas palavras. Those were floating around by the heretics, the scoffers in the church. Estas eram ideias que andavam a rondar a igreja na boca, nas palavras destes céticos, destas heresias. And briefly, I want us to examine two phrases, E por isso eu rapidamente gostava que nós examinássemos aqui duas frases. and then we're done. E então o nosso trabalho está feito hoje. Number one, Primeira, where is the promise of his coming? como diz o versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? And two, E segundo, since the fathers died, all things continued as they were from the creation. desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem iguais desde o dia da criação. Let's look at the first clause. Mas vamos então olhar para a primeira frase. Where is the promise of his coming? Onde está a promessa da sua vinda? His coming A sua vinda refers to refere-se the parousia. à parousia, That is ou seja, the visible future coming of Jesus Christ. portanto, quando Pedro se refere aqui à sua vinda, a parousia está a falar do regresso visível e futuro da pessoa de Cristo. To the judgment of the wicked Portanto, o julgamento ou o juízo dos ímpios and the consummation of his kingdom. e a consumação do seu reino. And we find that in Matthew 24 and verse 3. Por exemplo, em Mateus 24, versículo 13, encontramos esta afirmação. Where is the coming? Is there a question? A pergunta deles era, quando é que será estas coisas? In other words, where is the literal coming of Jesus? Portanto, a pergunta é, onde é que está a vinda literal de Jesus? And then they said, where is the promise? E, portanto, eles perguntavam, onde está a promessa? The promise here Aqui, a promessa, a palavra promessa, refers to a declaration refere-se a uma declaração. by one person to another person Uma declaração de uma pessoa a outra pessoa that something will either be done or not be done. acerca de uma coisa que
ou vai ou não vai ser feita ou acontecer. Promise gives to the individual A promessa dá a um indivíduo, to whom it is made, o indivíduo a quem foi feita essa promessa, the right dá-lhe o direito. to expect the performance of whatever was specified. Portanto, a promessa dá o direito àquele a quem foi feita de esperar So I'm que aquilo se cumpra. I'm talking to you now. Portanto, eu agora falo para vós. And I want you to keep your eyes open. E eu quero que vocês mantenham os olhos bem abertos. He says here, I'm saying here, promise refers Portanto, o que eu estou a dizer aqui é que a palavra promessa, refere-se to the declaration a esta declaração from one person to another de uma pessoa a outra. that something will or will not be done. Que uma coisa ou vai acontecer ou não vai acontecer. And I must now expect the fulfillment of that declaration. E quando essa declaração é feita, eu espero que essa declaração se cumpra com exatidão. In this case, Neste caso, the parousia or the second advent of Christ is the promise. portanto, a promessa é a parousia ou a vinda do Senhor Jesus. The scoffers in the church were asking the question, Estes escarnecedores na igreja perguntavam, where is the declaration that Jesus is going to come again? onde é que está a declaração de que Jesus vai voltar? You see, in this case, Portanto, reparem, neste caso, the parousia esta parousia came in John chapter 14 verses 1 to 3. veio em João, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus versículos 1 a said, 3. Jesus said, E aí o que é que Jesus disse? let not your heart be troubled. Não se turbe o vosso coração. You believe in God, Credes em Deus, believe also in me. crede também em mim. In my Father's Na house casa do meu Pai are many há mansions. muitas moradas. If it were not Se so, não fosse assim, I would have told you. eu vos teria dito, I go to prepare a place for you. eu vou preparar-vos lugar, And if I go, e se eu for, I will come again eu voltarei outra vez to receive you unto myself, para vos receber, that where I am, para que onde eu esteja, you may be also. vocês estejais também. Jesus said that. Foi Jesus que afirmou isso. That is a declaration. Isto é uma declaração. He spoke it. Ele disse-o. He meant it. Ele manteve-o. And if you go back to Acts chapter 1 E se formos a Atos capítulo 1 and verse 11, e no versículo 11, when Jesus was there in that final meeting with his disciples, quando Jesus estava ali naquele último encontro com os seus discípulos, the Bible tells us he was encircled by a cloud. a Bíblia diz-nos que ele foi envolto numa nuvem And in a moment the cloud began to be lifted up. e no momento, de repente, essa nuvem começou a subir aos céus. And the cloud lifted higher and higher and higher. E a nuvem subia alto e mais alto. And it kept on going higher and higher and higher. E esta nuvem continuava a subir cada vez mais alto. And when the disciples looked, E quando os discípulos olharam, they did not see Jesus. já não viram Jesus. He was taken up in the cloud. Ele estava a ser levado nas nuvens. And they stood there with their eyes wide open, looking up into the heavens. E eles estavam ali expectantes, com os olhos fixos no céu, Hands were upheld. erguendo as suas mãos bem alto, Mouths were wide opened com as suas bocas totalmente abertas, in astonishment. em completa admiração. What is this? O que é isto? We have never seen anything like this before. Nunca vimos nada como isto antes. Where is Jesus? Onde é que está Jesus? And they were thus stupefied. They were just transfixed. E eles estavam completamente atónitos diante deste quadro. And then they heard a voice from heaven. E então ouviram uma voz vinda do céu. Ye men of Galilee, Varões galileus, why stand you gazing into heaven? porque estáis olhando para o céu. This same Jesus Este mesmo Jesus, that you see taken from you que dentre vós foi recebido, will do céu. so come in Ele- like manner. ele há de vir That
That's the promise. Esta é a promessa. That's the declaration. Esta é a declaração. Jesus Christ is going to come again. Jesus Cristo vai voltar outra vez. It's the message for the Seventh-day Adventist Church in Lisbon. Esta é a mensagem para os adventistas do sétimo dia Jesus Christ em Lisboa. is going to come again. Jesus Cristo vai voltar. It's the message we preach in Portugal. É a mensagem que pregamos aqui em Portugal. It's the message we preach in Europe. É a mensagem que pregamos na It's the Europa. message we preach in Africa. Esta é a mensagem que pregamos em África. It's the message we preach in the Americas. É a mensagem que pregamos nas Américas. This same Jesus is going to come again. Esta afirmação de que Jesus vai voltar outra vez. Do you believe he's coming again? Vocês creem que ele vai voltar outra vez? My wife told me of an experience that she had. A minha esposa contou-me de uma experiência que ela teve. She was having a discussion with a gentleman. Ela estava numa conversa com um senhor She was talking to him about church and Christ. e estava a conversar com ele sobre a igreja, sobre Cristo. And he said to her, Este senhor disse-lhe: I go to church. eu vou à igreja, I love my church, eu amo a minha igreja, but I don't want to be Christ-like. mas eu não quero ser semelhante a Cristo. I don't want to be like Christ Eu não quero ser semelhante a Cristo, because I have to watch the ladies pass by. porque eu gosto de observar as senhoras a passar na rua. And I have to enjoy a little wine and dancing down here. Eu aqui na terra tenho que apreciar uma dançazinha, um copo de vinho. I don't want to be like Christ. Eu não quero ser como Jesus. I just want to go to church. Eu quero ir à igreja. My brothers and sisters, this is a sad reality. Irmãos e irmãs, esta é uma realidade triste All around us, que está à nossa volta. we find individuals Nós encontramos who are indivíduos only content to go to church, que contentam-se apenas com este facto, ir à igreja, they don't want to be like Christ. mas não querem ser como Cristo. They don't want to be Christ-like Não querem ser semelhantes a Cristo, because they have to enjoy some of the pie down here. porque eles querem apreciar um pouco dos doces que podem comer aqui na terra. Coconut pies and apple pies, Podem ser and tartes de maçã, tartes de coco, pumpkin pies, tartes de abóbora, banana pies, tartes de banana, bread pies, and tartes de pão, rice pudding. And pudim de arroz. they have to enjoy a little more of these down here. Eles querem apreciar um pouco mais e aproveitar destas coisas aqui em baixo. They don't want to be like Christ. Por isso não querem ser semelhantes a Cristo. But I've got good news for you tonight, my brothers and sisters. Mas meus irmãos e irmãs, eu tenho boas novas para vós esta noite. That which is waiting for you and I Novas que esperam por vós e por mim. is better than pie. Aquilo que Deus tem preparado para nós é melhor do que as tartes deste mundo. Is superior to bean soup. É superior a qualquer sopa de feijão. Is better than rice and saltfish. É melhor do que Is better than rice and codfish. que Bacalhau. arroz e bacalhau. What is in store for you and I O que Deus tem guardado para nós is better than wine. é melhor do que vinho. And I don't know what kind of a wine it may be. E eu não sei que tipo de vinho pode ser. Whether it's grape wine Se é vinho de uva, de sumo de uva, or it's raspberry wine ou se é sumo or alcoholic wine ou sumo alcoólico com álcool, or non-alcoholic wine. ou se é sumo sem álcool, vinho sem álcool. What is in store in heaven for you and I is better than wine. Mas o que Deus tem preparado para nós na eternidade é melhor do que qualquer vinho. And Jesus is coming again. E Jesus vai voltar outra vez. I said, Jesus is coming again. Eu disse, Jesus vai voltar outra vez. Do you believe it? Vocês acreditam nisso? You want to be there? Vocês querem estar lá? He's coming again. Ele está a voltar. Where is the promise? Onde está a promessa? The word where in the text A palavra onde está, is an interrogative adverb é um advérbio interrogativo that refers to place or location of something or someone. que se refere à localização de alguma coisa ou de alguém, o local onde está. Where?
Onde? So in this context, Então, neste contexto, this interrogative adverb este advérbio de interrogação questions the veracity of the argument. questiona a veracidade do argumento. It implies a broken promise. E, portanto, implica a ideia de uma promessa que pode ser quebrada. In other words, where is the promise of his coming? Portanto, quando se pergunta onde está a promessa da sua vinda, The skeptics are saying o que os céticos estavam a dizer in this statement, nesta afirmação the coming of é Christ que a vinda de Cristo ought to have taken place already, já devia ter ocorrido. if ever it were going to take place, Se alguma vez ela devia ter acontecido, então já tinha que ter acontecido. but that it never will. Mas nunca aconteceu. I want you to understand what the text is saying. Então notem bem, entendam o que o texto está a dizer. Where is the promise of his coming? Onde é que está a promessa da sua vinda? In other words, Noutras palavras, if Christ were going to come, se Cristo é suposto vir, he would already have come, então ele já devia ter vindo. but he never will come, Mas por isso ele nunca vai voltar. for he never was intended to come. Porque na verdade nunca foi seu plano voltar. But I've come to tell you tonight, Mas eu estou aqui esta noite para vos dizer, believe it or not, acreditem ou não, he's coming again. ele vai voltar outra vez. He's coming again. Ele está a voltar outra I vez. say he's coming Eu again. disse, ele vai voltar outra He's vez. coming again. Ele vai voltar. Not as a baby in the manger. Agora, ele não virá como um bebê numa manjedoura. He's coming again. Ele está a voltar, Not as the son of Mary and Joseph. não como o filho de Maria e José. He's coming again. Ele está a voltar, Not as a Galilean. não como um galileu. He's coming again Ele está a voltar as King of Kings como o Rei dos Reis, and Lord of o Lords. Senhor dos He's Senhores. coming again. Ele está a voltar. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. He's coming again. Ele está a voltar. He's coming Ele vai in voltar power em poder, and glory. em glória. He's coming Ele está a voltar again. outra vez. And I want to be there. E eu quero lá estar. Where is the promise? Onde está a promessa? The skeptics, Os céticos, they don't look beyond the natural world. eles não olham para lá do mundo natural. Do you know how many people laugh at us as Christians? Vocês têm noção de quantas pessoas se riem dos cristãos? Oh, they are worshiping a dead Christ. Olha, estes estão a adorar um Cristo morto. Some years ago, my wife and I went to Israel. Há uns anos atrás, eu e minha mulher fomos a Israel. We went down to the tomb where it is said that Jesus was buried. E fomos lá ao lugar onde dizem, ao túmulo onde dizem que Jesus foi enterrado, And they showed us. colocado. They said this is where his body was laid. E disseram, foi aqui que o seu corpo foi colocado. And when we looked, E quando nós olhamos, we saw an empty o tomb. que nós vimos foi uma tumba He's vazia. not there. Ele não está lá. Hallelujah. Aleluia por isso. He arose Ele ressuscitou from the grave. daquela He gruta. shook off the shackles of death. Ele abanou os lugares da morte. He walked out of the grave. Saiu para fora daquela tumba He's alive. e está vivo. He's alive. Ele está vivo. He's alive. Ele está I said, vivo. Jesus E eu digo, is alive. Jesus He's está not vivo. down here Ele não está aqui, in the form of a man, não está na forma de um homem. but he's in glory, Ele está neste momento em glória, sitting on the right side of his Father, sentado à direita do seu Pai, making intercession for your sin and mine. intercedendo pelos nossos pecados. But at that appointed time, Mas quando chegar aquele tempo determinado, he will change his occupation. Ele vai mudar a sua ocupação He will walk out of the throne room of glory again. e Ele vai atravessar aquele trono de glória And mais he uma will vez. come on down here. E Ele vai descer até aqui embaixo. Graves will be opened up. Aqueles portões vão abrir-se And the dead in Christ will rise. e os mortos em Cristo vão Changed ressuscitar, in a moment. transformados no momento. Jesus Jesus is alive. está vivo And he's coming again. e Ele vai voltar outra vez. How many of you believe that? Quantos de vós creem nisso? Amen, amen. You know the Bible has numerous references Sabem, a Bíblia tem inúmeras referências of those who ridicule. àqueles que ridicularizam.
In the days of Jeremiah, Nos dias de Jeremias, por exemplo, Jeremiah 17 and verse 15, Jeremias 17:15, the critics of Jeremiah, os críticos de Jeremias they mocked him gozavam com ele and they said, "Where is the word of the Lord? e diziam: onde é que está a palavra do Senhor? Let it now be fulfilled." Que ela agora se cumpra. In the Israelites in Malachi's day, Os israelitas, nos dias de Malaquias, they said, eles disseram: "Where is the God of justice?" onde é que está o Deus de justiça? Let me tell you something. People are wondering, where is God? Deixem-me dizer-vos o seguinte: as pessoas questionam-se sobre onde está Deus. When we had the great Lisbon earthquake, Nós tivemos o grande terremoto de Lisboa. where was God? Onde é que estava Deus? When we have all these fires that claim the lives of individuals recently, Como tivemos recentemente estes fogos terríveis que ceifaram a vida de muitas pessoas, where is God? onde está Deus? Back in our division territory, Lá no território da nossa divisão, we had a series of hurricanes, one after the other. nós tivemos uma série de furacões, uns atrás dos outros. Buildings were destroyed. Edifícios foram completamente People destruídos. killed. Pessoas morreram. And the question is, where is God? E a questão mantém-se: onde está Deus? Some people believe that as Christians, Algumas pessoas creem que nós, como cristãos, we are playing games. estamos só a brincar. We are just coming to church and are believing that Christ is going to come again. That's a dead promise. E que ao virmos à igreja, ao crermos que Jesus vai voltar, isso é uma promessa morta, quebrada. Before my grandmother was born, they said Jesus is coming and he can't come yet. Antes da minha avó morrer, já ela dizia: Jesus vai voltar. Oh. Ele ainda não voltou. Over 2,000 years now, they're saying Jesus is coming. Where is he? Há 2000 anos já que as pessoas dizem: Jesus vai voltar. E onde é que ele está? 1 Peter chapter 1 and verse 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. We have a more sure word of prophecy. Nós temos uma segurança na palavra da profecia. 1 Peter 1 and verse 16. 1 de Pedro 1 e o versículo 16. We are not following cunningly devised fables. Sorry, first. We are not following cunningly devised fables. First? 1 verse 16. 1 Peter 1 verse 16. No, because it's 1 verse 16. second maybe. Second. Sorry. No? He says, we He are says- not following, Porque não seguimos fábulas artificialmente compostas. for we are eyewitnesses to his majesty. Porque nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 de Pedro 1,16. Hear what Ellen White says. Vejam o que a irmã Ellen White escreveu a este respeito. For 40 years, Durante 40 anos, did unbelief and murmuring and rebellion os não crentes, murmurando e em rebelião, shut out ancient Israel from the land of Canaan. blasfemavam no antigo Israel desde a terra de Canaã. The same sins Os mesmos pecados have delayed the entrance of modern Israel into the heavenly Canaan. são os mesmos pecados que estão a atrasar a entrada do Israel de hoje na Canaã celestial. In neither case was the promise of God at fault. Em nenhum dos casos a promessa de Deus falhou. It is unbelief, Foi a falta de fé, the worldliness, a mundanidade, unconsecration, a falta de consagração. and strife. No, I'm not sure the word what is. And strife, like you fight against each other, bickering back. E a divisão entre nós, Among God's professed people a divisão entre o povo que se professa povo de Deus, that has kept us in this world. que nos tem mantido neste mundo. In other words, Noutras palavras, we would have been out of this world already, nós já poderíamos estar fora deste mundo, but we are here just because mas of who we are. estamos aqui por causa daquilo que ainda somos. My friends, Meus amigos, Jesus is coming again. Jesus está a voltar outra vez. That is the promise. Esta é a promessa. Be transformed. Sejam transformados. Spend time with prayer and study of the word. Passem tempo em oração, em estudo da palavra de The Deus. seventh day of the week is still the Sabbath of the Lord. O sétimo dia ainda é o sábado do Senhor.
Friday is still the day of preparation for the Sabbath. A sexta-feira ainda é o dia de preparação para o sábado do Senhor. Returning of our tithes and our offering is still God's expectations of us. Devolver os nossos dízimos e as ofertas ainda é aquilo que o Senhor espera e pede de nós. Sharing our faith with other people is still what God calls us to do. Partilhar a nossa fé com aqueles que não conhecem o Senhor ainda é o chamado que nos é feito a cada um de nós. Care for our body temple. Cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, Right nutrition. com boa nutrição, Essential to exercise. exercício. Spiritual, social, and mental health is dependent on the quality of our nutrition. Sabemos que a saúde física, espiritual, emocional depende em grande parte da nossa nutrição. Do unto others as you would like them to do unto you. Fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por Still nós. expected of us as Christians. E isto ainda é o que é esperado de nós como cristãos. And God asks us, E Deus pede de nós: shun temptation. Avoid temptation. evitem, fujam da tentação. God says to us as Seventh-day Adventists, Deus diz-nos, como adventistas do sétimo dia: you're not atheists. vós não sois ateus, You're not agnostics. não somos agnósticos, You don't believe in Gnosticism or antinomianism. não acreditamos no gnosticismo ou no antinomianismo. You believe in Jesus Christ. Nós cremos em Jesus Cristo. He is your Savior. Ele é o nosso Salvador. And you have a message to tell. E temos uma mensagem a proclamar. You must be witnesses. Temos que ser testemunhas dessa My mensagem. witness. Minhas In your testemunhas. families. Nas vossas In famílias, your communities. nas comunidades, In your neighborhood. na vossa vizinhança, At your workplace. no vosso local de Wherever trabalho, you go. onde quer que vão, Preach the clear message. preguem a mensagem. Jesus is the Son of God. Jesus é o Filho de Deus, He died for our sins. que Ele morreu pelos nossos pecados, He was buried in Joseph's tomb. que foi enterrado naquele túmulo de José, He was raised on the third day. mas que ao terceiro dia ressuscitou, He ascended to glory. que ascendeu em glória He is coming e again. que está a voltar. Preach the word. Preguem a palavra, Share it with your family members. partilhem-no com os membros da vossa família. Yes. Sim. Avoid normalcy bias. Evitem ficarem enganados pela normalidade das coisas no dia a dia. The tendency to deny A tendência para negar that since all we have seen come from the skies are aeroplanes and birds. uma vez que a única coisa que até hoje vimos no céu foram aviões ou pássaros, Rain and the rays of the sun. talvez chuva ou o nascer do sol, We've never seen Jesus come from there yet. como até o dia de hoje nunca vimos nem uma vez Jesus voltar. So Jesus will not come. Então passamos a acreditar que isso não pode acontecer, que Jesus não vai voltar. The message is Mas a mensagem He's é: gonna come. Ele vai voltar. Don't be chained to the norm, to the status quo. Não se deixem aprisionar pela norma, por aquilo que tem acontecido até hoje. The mockers said, Os blasfemos, escarnecedores dizem: since the fathers fell asleep, já que o Pai adormeceu, all things continued as they were from the creation. todas as coisas continuam iguais desde o dia da criação. So don't worry yourself. No Christ is going to come. Então não se preocupem, Deus não vai voltar. That is playing out in the streets of Lisbon every day. Este tipo de mensagem está presente aqui nas ruas de Lisboa todos os dias. Sports, Desportos, the great teams, soccer teams as grandes equipas de futebol of Portugal de Portugal, sometimes become the God we worship. muitas vezes eles tornam-se os deuses que nós adoramos. No time for church, Não há tempo para a igreja, no time for God. não há tempo para Deus. He's not coming again. Ele não vai voltar outra vez. But I heard Jesus Christ himself say Mas eu ouvi Jesus, ele próprio, dizer in Revelation 22 and verse 12, em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12: behold, I come quickly, preparai-vos, eis que cedo venho, and my reward is with me, e o meu galardão está comigo, to give every man
para dar a todos os homens according as his work shall be. de acordo segundo a sua obra. We call this total member involvement. Temos falado na igreja deste envolvimento total de cada membro. All members involved because Jesus is coming with a reward for every one of us. Todos os membros envolvidos, porque Jesus virá com um galardão para cada um de nós. I heard Peter say E eu ouço Pedro dizer, in 2 Peter 3 verses 13 to 14. em 2 de Pedro, capítulo 3, 2 Peter 3 verses 13 to 14. versículos 13 e 14. Nevertheless, Mas nós, we, according to his promise, segundo a sua promessa, look for a new heaven aguardamos novos céus and a new earth e nova terra, wherein dwelleth righteousness. em que habita a justiça. Wherefore, beloved, Pelo que, amados, seeing that we look for such things, aguardando estas coisas, be diligent, procurai dele que sejais achados that you may be found of him in peace, imaculados e irrepreensíveis em without paz. spot or blameless. Irrepreensíveis e imaculados. I look for the meaning of the word diligent. Eu procuro o significado desta palavra, ser achados. And many things that were said about it. E das muitas coisas que podemos dizer sobre isso. But this one captured my attention. Mas há uma coisa que capta a minha atenção. And as I close tonight, E eu agora, ao encerrar esta noite, and as I leave this great country of yours, e ao deixar este vosso grande país, I don't know when we will meet again. eu não sei quando é que nos voltaremos a encontrar. I don't know if you and I are going to meet in this life again. Eu não sei sequer se alguma vez nesta vida nos voltaremos a encontrar. But Peter said, Mas Pedro diz, be diligent. sejam diligentes. And the meaning of diligent, E o significado desta palavra, ser Is- diligente, stick to the plan. é manterem-se firmes ao plano. Stick to the plan. Firmes no plano. What is the plan? Qual é o plano? Your baptismal vow. O vosso voto batismal. Stick to the plan. Mantenham-se firmes a esse What's the plano. plan? Qual é o plano? A prayer life. Uma vida de oração. Stick to the plan. Firmes nesse plano. What's the plan? Qual é o plano? Your study of the Word of God. O vosso estudo diário da palavra de Deus. Stick to the plan. Mantenham-se firmes ao plano. What's the plan? Qual é o plano? Commitment to the Seventh-day Adventist Church. Manterem-se comprometidos com a Igreja Adventista do sétimo dia. Stick to the plan. Mantenham-se firmes no plano. What is the plan? Qual é o plano? Share your faith Partilhem a vossa of fé. Jesus Christ. Partilhem a vossa fé em Stick Jesus. to your plan. Firmes nesse plano. What is the plan? Qual é o plano? Your hope A vossa that esperança. Jesus Christ A esperança de que Jesus is Cristo coming again. está a voltar. He's coming to fly us out of here. Ele está a chegar para nos levar fora deste lugar. For where we are Porque onde nós estamos, is not home. este não é o nosso lar. We are like refugees Somos como que refugiados. holding out in enemy territory. Estamos a viver em território inimigo. This is not home. Isto não é casa, não é o lar. But Mas the promise is going to be a fulfilled. promessa vai ser cumprida. Jesus Christ is coming again. Jesus vai voltar outra vez. Don't get carried away. Não se deixem enganar. Don't become discouraged Não se desencorajem because of your pain por causa das vossas and lutas your heartaches. e os vossos sofrimentos do coração. Don't become discouraged Não se deixem desencorajar because you have to wear eyeglasses. porque têm que usar óculos. One of these days, by the grace of God, Dia destes, em breve, pela grande graça de when Deus, Jesus comes again, quando o Senhor Jesus voltar outra vez, eyeglasses will be removed from our eyes até os óculos serão removidos dos nossos olhos and will be thrown away. e serão jogados fora. Don't be discouraged Não estejam desanimados because you sit in a wheelchair. porque agora se sentam numa cadeira de rodas. When Jesus comes again, Porque quando Jesus voltar outra vez, wheelchairs as cadeiras de rodas will be destroyed. vão ser destruídas. They will be wheeled away Vão rolar por aqui afora when Jesus comes again. quando Jesus voltar outra vez. Don't be discouraged Por isso, não se desencorajem. because you have cancer.
Não desanimem porque têm um cancro neste momento. Don't be discouraged Não se desanimem because of your heart problem. por causa dos vossos problemas de coração. Don't be discouraged Não desanimem because of your divorce. por causa do vosso divórcio. Don't be discouraged Não desanimem because of the death of a loved one. por causa da morte daquele vosso I have querido. good news for you. Porque eu trago-vos boas novas. Death is not where it ends. A morte não é o fim. For when Jesus Porque comes, quando Jesus voltar, death too will die. a morte também morrerá. And those of us E todos aqueles entre who nós are in the grave que estivermos nas sepulturas, will be changed vamos ser transformados in a moment, num abrir e fechar de olhos, resurrected ressurretos by the power pelo of poder Jesus do Christ, Senhor Jesus Cristo, the Messiah, o Messias, the Savior. o Salvador. Don't be Por discouraged isso, não desanimem. because church is not going the way you want it to go. Não desanimem porque a igreja não está a ser como vocês gostariam. Don't Não, be não discouraged. desanimem. He's coming again. Jesus está a voltar. But you're still going to have a little pain down here. Mas ainda vamos ter algumas dores aqui enquanto aqui estivermos. Robert O Roberto was a great sportsman. era um grande esportista, But there was a missionary and his wife mas ele e a sua mulher eram pessoas missionárias who spent 30 years on the mission field. que passaram 30 anos nas missões. They retired and went back home. Eles reformaram-se como missionários e voltaram a casa. And when they alighted from the train station, E quando estavam a chegar à estação de comboios, they went on the outside eles saíram para fora with all of their life's possession in one suitcase. com todas as coisas que possuíam numa mala. When they got out there, they saw a large group of people Quando eles lá chegaram, viram um grupo enorme de pessoas dancing and celebrating. que dançavam e celebravam. And the missionary thought they had come to welcome him home. E o missionário pensou, olha, eles vieram aqui para me receber But ao assim- chegar a casa. As he and his wife stood there, Mas quando ele e a mulher pararam, nobody came to welcome them. ninguém veio para os receber. But not long after, they saw the 6'4" sportsman, 6'4" by the name of Robert. Mas aí eles viram este grande homem muito alto chamado Robert. He walked out. Ele saiu And by the time he came from the train e station, no momento em que eles saíram da estação, they rushed towards him. eles correram para ele, They lifted him up. pegaram-no ao colo, levantaram-no, They brought him to a limousine, entraram com ele numa limusine, placed him in his limousine. colocaram-no naquela They limusine sped away, e saíram, dancing, dançando, singing, cantando gyrating, and having a good time. e tendo um tempo maravilhoso. And in a moment, E de repente, the train station was silent. a estação de comboio estava em silêncio total. Only the missionary and his wife standing up there. Só o missionário e a sua mulher. They took a cab to take them home. E eles pegaram um táxi e foram para casa. And whilst they were going, Enquanto eles voltavam, they were sitting in the back, he and his wife. ele e a mulher sentados ali naquele táxi, sozinhos. The missionary thought, O missionário pensou, 30 years on the mission field, tive 30 anos nas missões, preaching the word of God, pregando a palavra de Deus, seeing lives transformed for Jesus for 30 years. testemunhando vidas serem transformadas por Jesus durante 30 anos. And now we came home without a welcome. E agora chego a casa e ninguém para me receber ou dar as boas-vindas. And look at the sportsman. E vejam este desportista famoso. Look at the welcome that he got. Vejam as boas-vindas que lhe And he deram. started to cry. E ele começou a chorar. His wife recognized that he was crying. A sua mulher percebeu que ele estava a chorar, She touched him with her elbow like this. tocou-lhe assim com o cotovelo She said, honey, e disse-lhe, querido, what happened? o que é que se passa? Why are you crying? Por que é que estás a chorar? And he told her this story. E então ele contou-lhe a história 30 years we worked for the Lord. e disse-lhe, 30 anos trabalhámos para o Senhor. We came home without a welcome. Chegámos a casa, ninguém para nos dar as boas-vindas. Look at the sportsman. Mas olha para este desportista, Look at the welcome that he got. vê a recepção que ele teve. And he started to cry again. E ele começou a chorar novamente. His wife touched him another time. E a mulher tocou-lhe outra vez She said, honey, e disse-lhe, querido, don't worry. não te preocupes. Robert is home. O Robert chegou a casa, But we're not home mas yet. nós não estamos em casa ainda. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, not home yet. ainda não estamos em casa.
That's why we still have some pain down here. É por isso que aqui ainda temos alguma dor. Not home yet. Porque ainda não é casa. Not home yet. Não é a nossa casa. But in a little while, God the Father will say to Jesus Christ the Son, Mas muito em breve, Jesus, o Pai vai dizer ao seu Filho go Jesus, bring my children home. vai buscar os meus filhos. Jesus Christ will come E Jesus virá with retinue of angels. com um séquito de anjos. Trumpet of God will sound. A trombeta de Deus vai soar. Graves will be opened up. As sepulturas vão abrir. The dead in Christ will rise. Os mortos em Cristo vão And erguer-se caught up e vão ser erguidos ao céu, together juntos, to meet the Lord in glory. para conhecerem, para se encontrarem com o Senhor na glória. Not home yet, Por isso ainda não estamos em casa, but mas not home yet, ainda não estamos em casa. but are you going Vocês querem ir? to be with Him? Vocês querem ir com Ele? Stand with me. Então levantem-se comigo. Almighty Father, Oh Deus Todo-Poderoso, we're not home yet, ainda não estamos em casa, Senhor. but we stand tonight Mas esta noite estamos diante de Ti, with the assurance com a certeza that Jesus is coming again, que Jesus está a voltar em breve. and we want to be there. E nós queremos estar aí. We want to be there to welcome Him, Queremos recebê-lo and we want Him to welcome us e home. queremos que Ele nos receba em casa também. So I present your people to you tonight. Por isso esta noite eu apresento-te o teu povo aqui reunido. Before I close this prayer tonight, E antes de terminar esta oração, is there somebody here who has a special prayer on your heart? há aqui alguém que tenha um motivo de oração especial no seu coração, A special wish um desejo muito especial, that you want God to answer. que querem uma resposta da parte de Deus. I don't know what it is, but you know. Eu não sei o que é, mas You want to raise your hand. tu sabes, eu apelo a que possas levantar a tua mão. You want to raise your hand right now. You have that Levantes a tua special mão request. se tens esse pedido especial a Deus que o Senhor conhece. I've seen those hands. I've seen them. Levantem a mão se querem apresentar esse pedido ao I've Senhor. seen those hands. Amen. Lord, hands are raised. Senhor, estas mãos estão levantadas. You know the needs, Lord. Tu conheces as necessidades, Senhor. You know the pain. You know the joy. Tu conheces as alegrias e as tristezas. You know the reason. Tu conheces as razões. Attend to each person whose hand is raised Ó Senhor, atenda a cada um destes que levantaram sua mão according to your riches in glory. de acordo com as grandezas da tua glória. May this union never be the same again, oh God. Ó Senhor, que este território, esta união nunca mais seja a mesma. May this city never be the same again. Que esta cidade não mais seja a mesma. Create a miracle in Adventism Ó Senhor, cria um milagre no Adventismo in Portugal em Portugal, that we've never seen before. como nunca vimos antes. Finish your work, oh God. Ó Senhor, completa a tua obra And may Jesus come quickly. e que Jesus venha depressa. Your hands down. Podem baixar as mãos. Your hands down. Is there somebody here tonight Há aqui alguém esta noite. who has not yet accepted Jesus as his personal Savior? Haverá aqui alguém esta noite que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador pessoal And tonight you want to accept him as your Savior? e que esta noite queira aceitar Jesus como seu Salvador. Raise your hand right now. Por favor, levanta a sua mão neste momento, se houver alguém. I've seen that hand. Amém. I've seen that hand over Vejo outra mão. I've seen those hands. I'm going to pray. Vamos orar. I've seen that hand. Almighty Father, Ó Deus Altíssimo, people have not yet accepted you, but now they raised your há hands. aqui algumas pessoas que ainda não te aceitaram completamente, mas que agora levantaram a sua mão. Accept them. Aceita-os, Senhor. Give them a new vision. Dá-lhes uma nova visão. Work a miracle in their lives. Opera um milagre nas suas vidas. Thank you for answering our prayers. E obrigado por ouvires e atenderes à nossa oração. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém, Senhor.